Veja como Deus agiu com tanto amor a respeito de nós. Porque se Jesus viesse aqui e fizesse tudo o que ele fez, da mesma forma que ele fez, e não deixasse em nós o seu Espírito, não seria a mesma coisa. O Espírito Santo é que protege a nossa mente e o nosso coração muitas vezes. Quantas vezes eu quis desistir? Quantas vezes eu quis voltar atrás? Você também já teve dias assim, de querer desistir de tudo, de querer desistir de seguir ao Senhor. E por que você não desistiu? Por que nós não desistimos? Por causa do Espírito Santo. E se nós entendermos quem é o Espírito Santo, se a gente entendesse quem é o Espírito Santo, a nossa vida seria diferente. A verdade é que o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós e as pessoas dizem, sim, eu sei, o Espírito de Deus está em mim, mas a gente age como se não soubesse que o Espírito de Deus está dentro de nós. Nós não permitimos muitas vezes que o caráter, a personalidade e o temperamento do Espírito Santo possa fazer valer dentro de nós. Nós nem lembramos muitas vezes. E por isso é que nós sofremos. Sofremos porque não entendemos isso, não andamos dentro dessa dimensão. É uma realidade que o próprio Deus criou dentro de nós, para nos guardar, para nos proteger. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo tem suas vontades, ele tem o seu propósito e muitas vezes nós não nos damos conta dessa verdade maravilhosa. Quem é que consegue fazer do Espírito Santo o seu amigo? Aqueles que buscam ao Senhor. Aqueles que entendem esta verdade maravilhosa e vão buscar esse nível de intimidade. Quando você vê alguém pregando, você nunca viu esta pessoa. E você olha e diz, será que essa pessoa é de Deus? Será que essa pessoa vive com o Espírito Santo? Mas sabe qual é a verdade, queridos? Existem pessoas que andam verdadeiramente com o Espírito Santo. Existem pessoas que pagam um preço para andar com o Espírito Santo. E eu conheço pessoas assim, que eles não fazem nada para desagradar o Espírito Santo, por causa do temor, por causa da honra que eles dão ao Deus que habita dentro deles. E se todos nós vivêssemos isso, tudo seria diferente. Porque nós queremos andar segundo os nossos olhos, nós queremos tomar nossas decisões, porque nós temos essa confiança em nós. E isso é uma coisa que acontece o tempo inteiro. E eu não estou falando aqui das pessoas do mundo, porque elas não têm possibilidade nenhuma de entender essas coisas. Mas nós cristãos, nós que um dia levantamos a mão e aceitamos a Jesus, sabia que nós vivemos fora dessa realidade? Sabia que muitas vezes nós acordamos, deixamos o dia passar e vamos dormir sem nem perceber que o próprio Deus está dentro de nós? E naquele momento em que o carro quebra, naquele momento que alguém ficou na rua desesperado porque perdeu o horário, tem que se explicar a situação caótica que muitas vezes vem sobre nós, é nesse momento que nós precisamos lembrar do Espírito Santo e dizer, Deus, o Senhor está em mim e eu quero estar em Ti. Esta situação está me causando raiva, esta situação é conflitante, é desconfortável, mas eu entrego ao Senhor. Eu entrego as minhas palavras, meus sentimentos, meus pensamentos, porque se a gente não tomar cuidado e não lembrar que o Espírito Santo está dentro de nós, sabe o que é que nós vamos fazer? Diante dessas situações, nós vamos xingar, murmurar e vamos reclamar e muitas vezes nós vamos em busca de um culpado. Isso nunca acaba bem, porque às vezes nós lançamos palavras e não percebemos o que nós estamos fazendo. Mas se a gente lembrar que o Espírito Santo está dentro da gente, tudo passa a ser de outra forma, porque ele começa a ministrar em nós os seus sentimentos, mudar os sentimentos que a gente tem. Aquele sentimento de impotência que está tomando a maioria das pessoas, isso começa a sair. Nós não podemos viver como pessoas que não têm o Espírito Santo habitando nelas. É diferente, porque o Espírito, ele tem vontades. O Espírito, ele dá comandos para a gente. E a gente é que não percebe, porque a falta de intimidade com ele faz com que a voz dele muitas vezes não seja entendida por nós. É uma verdade, queridos. Isso acontece aos milhões. Na verdade, infelizmente, isso é a maioria de nós, porque nós não lembramos que o Espírito Santo habita em nós. E às vezes, sabe o que é? A gente chega na igreja e se depara com uma palavra, uma exortação,
E às vezes a gente lembra, lá na igreja a gente vai se lembrar que o Espírito Santo está em nós. E o mais importante é que ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E por isso ele tem todo um projeto. O Espírito Santo tem um projeto a nosso respeito, mas a gente não sabe disso. E a gente precisa entender. E Jesus diz: eu vos enviarei um outro Consolador. Esta conexão que o Senhor colocou em nós é tudo, é a nossa vida, é o selo da promessa, é que nos garante que nós vamos subir no arrebatamento. Ah, se a gente desse ouvido à voz do Espírito Santo, se a gente tivesse mais entendimento de quem habita em nós, tudo seria diferente, né? Aquele momento que você se deu mal porque não pensou, aquele momento que você falou aquela palavra que não devia falar e causou aquele problema, aquela falta de perdão, aqueles pensamentos e sentimentos alimentados, quando na verdade o Espírito Santo está pronto para aliviar a nossa carga, para mudar sentimentos, pensamentos, emoções. Tente entender essa palavra, porque é algo que nos confronta, mas se a gente tomar uma posição, pode mudar nossa vida para toda a eternidade. E como nós vamos viver melhor na hora que a gente tornar o Espírito Santo mais interativo em nossas vidas. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, fazer um jejum de vez em quando, para que a gente dê espaço ao Espírito Santo, para que ele comece a fazer parte de nossa vida nas áreas em que a gente ainda não permitiu, porque senão nós vamos nos perder no labirinto da nossa alma e só ele pode nos conduzir a uma saída segura. Fique com esta palavra e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.